O milagre que mudou a vida de João, a fé que venceu a doença pulmonar. João tinha apenas 12 anos quando os médicos deram o veredicto que abalou sua família: doença pulmonar veno-oclusiva, estágio avançado. As chances são mínimas. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher simples que trabalhava como diarista, não conseguia segurar as lágrimas ao ouvir que o filho poderia não sobreviver nem mais um ano. Os pulmões de João estavam se fechando, a cada dia ele perdia mais fôlego, e os remédios só aliviavam por algumas horas. A dor no peito era tão forte que ele já não conseguia nem brincar com os amigos. À noite, tossia tanto que sua mãe passava horas esfregando suas costas, implorando a Deus por um milagre. O pai de João, seu Antônio, um pedreiro que já lutava para colocar comida em casa, se afundou em dívidas tentando pagar consultas e exames. Não temos mais para onde correr, ele dizia, com a voz quebrada. A família já havia tentado de tudo: médicos, benzedeiras, chás caseiros. Nada adiantava. Até que um dia, enquanto Dona Maria chorava no ponto de ônibus, uma senhora de sorriso acolhedor se aproximou. Minha filha, por que tanto sofrimento? Perguntou a mulher, colocando a mão em seu ombro. É meu filho, irmã. Os médicos disseram que ele não tem cura, respondeu Maria, enxugando as lágrimas. Mas Deus tem. Venha comigo na Igreja Universal. Lá, Jesus opera milagres todos os dias. No início, Maria hesitou. Ela já tinha ido em algumas igrejas, mas nunca havia visto um milagre de verdade. Porém, o desespero falava mais alto. No domingo seguinte, ela levou João, mesmo fraco, para a Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima. Ao entrar, João sentiu algo diferente. Não era só o cheiro de incenso ou os cânticos animados. Era como se uma paz estranha envolvesse aquele lugar. No altar, o pastor falava com autoridade. Hoje é o dia da sua libertação. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Quem aqui precisa de um milagre? Maria levantou a mão trêmula, segurando João pelo ombro. O menino, pálido e magro, mal conseguia ficar em pé. O pastor o chamou para a frente. Qual é o seu nome, meu filho? João, respondeu, com voz fraca. João, hoje Jesus vai te curar. Essa doença não vai te matar, porque Deus já te deu vida abundante. O pastor ungiu João com óleo sagrado, colocando a mão em sua testa enquanto a congregação começava a orar em alta voz. Era a corrente de oração, um momento poderoso onde centenas de vozes se uniam em um só clamor. João sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma energia o envolvesse. O pastor ordenou. Em nome de Jesus, saia dessa criança, doença maldita. Pulmões, abram-se. Sangue, circule. João, você está curado. Maria chorava, de joelhos, enquanto o pastor continuava a orar com unção. Depois, ele olhou para João e disse: Agora, você precisa crer. Não é só vir aqui uma vez. Você tem que participar das campanhas, das vigílias, dar o seu dízimo e ofertas como sinal de fé. Deus honra quem o honra. João não entendia muito sobre dízimo ou campanhas, mas algo dentro dele acendeu. Ele queria viver. Queria correr, brincar, respirar sem dor. Sua mãe, mesmo com pouco dinheiro, separou o dízimo daquele mês como um ato de fé. Se Deus é fiel, Ele vai nos sustentar, ela pensava. Os dias seguintes não foram fáceis. João ainda sentia dores, mas o pastor insistia: a fé não é ver para crer, é crer para ver. Ele orientou a família a participar da Fogueira Santa de Israel, uma campanha poderosa de libertação. Todas as noites, eles iam à igreja, mesmo que João chegasse cansado. Nas vigílias, enquanto o povo orava e cantava, João sentia forças novas. Uma noite, durante a oração, ele teve uma visão. Viu Jesus estendendo a mão para ele e dizendo: Levanta, meu filho. Sua batalha já foi vencida. No domingo seguinte, algo incrível aconteceu. João acordou e, pela primeira vez em meses, não sentiu falta de ar. Respirou fundo, encheu os pulmões, e não doeu. Sua mãe, assustada, correu para o quarto. João, você está bem? Mãe, eu consigo respirar. Não dói mais. Eles correram para a igreja. O pastor, ao vê-lo, sorriu. Glória a Deus!
O milagre aconteceu. Os exames seguintes confirmaram: os pulmões de João estavam normais. Os médicos não tinham explicação. Isso não tem lógica médica, disseram. Mas João e sua família sabiam: era o poder de Deus. Hoje, João tem 18 anos. Ele é um jovem cheio de vida, corre, joga futebol e ajuda sua mãe nas tarefas de casa. Toda semana, ele vai à Igreja Universal para dar seu testemunho no altar, incentivando outras pessoas a não desistirem da fé. Sua família, que antes passava necessidades, hoje tem uma vida estável. Seu Antônio conseguiu um emprego melhor, e Dona Maria abriu uma pequena mercearia. Eles aprendam que a fé sem obras é morta, e que Deus abençoa quem o busca de todo o coração. Muitas pessoas desistem quando a batalha aperta, diz João nos cultos. Mas eu aprendi que Deus não falha. Às vezes, o milagre demora, mas ele nunca se atrasa. Se você crer, se você persistir nas orações, nas campanhas, no dízimo, a sua vitória vai chegar. E assim, a história de João se tornou mais um testemunho vivo do poder de Deus na Igreja Universal do Reino de Deus, um lugar onde os impossíveis se tornam possíveis, onde a fé move montanhas, e onde ninguém sai da mesma forma que entrou. Porque quando Deus está no controle, não há doença que resista, não há maldição que prevaleça. A última palavra sempre será dele. E foi exatamente isso que aconteceu com a família de João. Depois de tanto lutar, de tentar orar, de tentar acreditar mesmo quando tudo parecia perdido, Deus começou a mostrar que o melhor ainda estava por vir. Um dia, durante um culto de libertação, João sentiu algo diferente. Enquanto o pastor orava pela congregação, ele sentiu um calor forte no peito, como se uma mão invisível estivesse tocando seu coração. Não era dor, não era medo, era paz. Uma paz que ele nunca tinha sentido antes. Naquele momento, ele soube: Deus estava curando não só o seu corpo, mas também as feridas da alma que carregava há anos. No dia seguinte, João acordou com uma energia que não sentia faz tempo. Foi ao médico, como sempre fazia, mas dessa vez os exames vieram diferentes. Os números melhoraram, os médicos ficaram surpresos. Continue assim, porque algo está funcionando, disseram. João sorriu, porque ele sabia muito bem o que era a mão de Deus agindo em sua vida. Mas o milagre não parou por aí. A mercearia de Dona Maria, que antes mal dava para pagar as contas, começou a prosperar de uma forma que só Deus explica. Clientes novos apareciam todos os dias, as vendas aumentaram, e até mesmo os fornecedores começaram a dar descontos sem nenhuma explicação. Isso não é sorte, meu filho, ela dizia para João, com os olhos cheios de lágrimas. Isso é Deus abençoando a nossa obediência. João, que antes mal conseguia andar sem cansaço, agora ajudava na mercearia, carregava caixas, atendia os clientes com um sorriso no rosto. Os vizinhos, que antes olhavam para ele com pena, agora perguntavam: o que aconteceu com você? Você está outro? E ele respondia, sem vergonha: foi Jesus. Foi a minha fé na Igreja Universal que me transformou. E as bênçãos não pararam. O filho mais novo de João, que sempre teve problemas na escola, começou a tirar notas altas. A filha mais velha, que sonhava em fazer um curso técnico mas não tinha condições, ganhou uma bolsa de estudos através de um projeto social da igreja. Até mesmo o relacionamento do casal, que antes era marcado por brigas e desentendimentos, se renovou. Eles passaram a orar juntos todas as noites, a agradecer a Deus pelas pequenas e grandes vitórias. Antes, a gente só pedia, conta Dona Maria. Hoje, a gente agradece. Porque Deus não só ouviu as nossas orações, como nos deu muito mais do que a gente pediu. E assim, a família de João se tornou um exemplo vivo na igreja. Sempre que havia um culto de testemunho, eles estavam lá, contando como Deus os tirou do fundo do poço e os colocou no alto. João, que já tinha sido um homem quebrado, agora falava com autoridade: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Não desista. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para Jesus. E as pessoas ouviam. Porque não tinha como não acreditar quando se via a transformação daquele homem. Ele não era mais o mesmo. Sua saúde melhorou, sua família foi restaurada, seus negócios prosperaram. E o mais importante, sua fé se tornou inquebrantável.
Hoje, quando João entra na Igreja Universal, ele não vai mais como um necessitado, mas como um vencedor. Ele sabe que a batalha foi dura, que as noites de choro e as manhãs de angústia fizeram parte do caminho. Mas também sabe que cada lágrima foi um passo mais perto do milagre. Cada oração, cada dízimo, cada campanha que ele participou foi uma semente plantada e Deus, que é fiel, deu a colheita no tempo certo. Muitas pessoas pensam que milagre é só coisa de filme, ele costuma dizer. Mas eu vivo um milagre todos os dias. Minha vida é a prova de que Deus não mudou. Ele ainda faz o impossível. Basta crer. E assim, a história de João continua sendo escrita, não mais com páginas de dor, mas com capítulos de vitória. Porque na Igreja Universal, os sonhos se realizam, as cadeias se quebram e as vidas são transformadas. Não por acaso, não por sorte, mas pelo poder do Deus que ainda opera milagres nos dias de hoje. E quem crer, verá a glória dele. João nunca imaginou que, alguns anos depois daquele dia em que entrou arrasado na Universal, estaria de pé no altar, com um microfone na mão e um sorriso que nem a dor do passado conseguia apagar. Não era mais aquele homem curvado pelo peso das dívidas, das noites sem dormir, do medo de não ver os filhos crescerem. Agora, ele era um testemunho vivo de que Deus não apenas ouve, mas age. Foi numa segunda-feira à noite, durante a reunião dos homens de negócios, que ele sentiu o Espírito Santo tocar seu coração de um jeito diferente. O pastor falava sobre a importância de sonhar grande, de não limitar Deus com a nossa fé pequena. João fechou os olhos e lembrou da época em que não tinha nem o pão de cada dia. Como poderia sonhar grande se antes só pedia por migalhas? Mas ali, entre irmãos que também haviam sido restaurados, ele entendeu: Deus não quer nos dar só o suficiente para sobreviver. Ele quer nos dar o abundante. Naquela mesma semana, João recebeu um telefonema que mudaria tudo. Era um antigo colega de trabalho, dono de uma pequena transportadora, que há anos não falava com ele. João, lembra quando a gente trabalhava juntos e você sempre falava em ter seu próprio negócio? Pois é, e eu tô precisando de um sócio de confiança. Alguém que entenda de logística e, acima de tudo, que seja honesto. Você topa? João segurou o fone, sentindo as mãos tremerem. Não era só uma oportunidade, era a resposta que ele havia plantado em lágrimas e jejuns. Mas o melhor ainda estava por vir. No sábado seguinte, durante o culto da prosperidade, o pastor fez um chamado: quem aqui precisa de um milagre financeiro, levante a mão e declare: Deus é meu provedor. João levantou a mão com tanta fé que parecia que ia arrancar o teto do templo. Naquele momento, ele não sabia, mas no bolso do paletó do pastor havia um envelope com seu nome. Dentro, um cheque no valor exato das dívidas que ainda o sufocavam, um presente anônimo de um irmão que, anos antes, também havia sido libertado por Deus naquela mesma igreja. Quando João abriu o envelope, as lágrimas vieram sem controle. Não eram lágrimas de alívio, mas de gratidão por um Deus que não só tira do buraco, mas coloca no trono. Ele correu até o altar, ajoelhou-se e chorou como uma criança. Senhor, o Senhor não só me tirou da miséria, como me deu dignidade. O Senhor não só pagou minhas dívidas, como me deu um futuro. Ao seu redor, os irmãos oravam, alguns também chorando, porque ali não era só a vitória de João, era a prova de que Deus honra quem confia nele. Hoje, João não é apenas dono de uma transportadora que cresce a cada mês, mas também um obreiro voluntário na Universal. Toda semana, ele está lá, no balcão de oração, estendendo a mão para quem chega quebrado como ele já chegou. Eu sei como é sentir que não tem mais jeito, diz ele, olhando nos olhos de cada um. Mas se você der um passo de fé, Deus vai dar 10. Ele não falha. E assim, a história de João se multiplica. Porque milagre não é só para um, é para quem crer. Na Universal, as cadeias se quebram, os sonhos renascem e as vidas são reescritas com a tinta do sangue de Jesus. Não é magia, não é coincidência. É o Deus que ainda faz o impossível, hoje, aqui, agora. E quem duvidar, que venha ver. Na mesma semana em que João compartilhava seu testemunho no púlpito, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na Universal. Ela vinha arrastando um fardo que parecia não ter solução. Seu filho, Lucas, de 12 anos, estava há 3 meses em coma depois de um acidente de carro. Os médicos já tinham falado em desligar os aparelhos. Não há mais atividade cerebral, repetiam,
como se aquelas palavras pudessem apagar a esperança que ainda tremia no coração dela. Marisa não era de igreja. Na verdade, nunca tinha pisado em uma. Mas naquela manhã, depois de outra noite em claro chorando ao lado da cama do filho, uma vizinha, que também já tinha sido socorrida na Universal, segurou seu braço e disse: "Vem comigo. Lá tem um Deus que ouve." Ela não tinha mais nada a perder. Quando entrou, o coro cantava "Deus é fiel, Ele não muda", e algo dentro dela estremeceu. Não eram só as palavras, era como se uma mão invisível apertasse a sua, dizendo: "Você não está sozinha." No final do culto, o pastor chamou todos que precisavam de um milagre para vir à frente. Marisa hesitou, mas seus pés a levaram sozinhos. Joelhos no chão, ela chorou como nunca, enquanto mãos desconhecidas se uniam às suas em oração. "Senhor, se o Senhor existe mesmo, me mostra agora", ela gritou entre lágrimas. Não houve relâmpagos, não houve vozes do céu. Mas quando abriu os olhos, viu João de pé ao seu lado, com os olhos brilhando. "Eu também achei que tinha chegado ao fim", ele sussurrou. "Mas Deus está escrevendo o seu ainda não um ponto." Naquela mesma noite, enquanto Marisa voltava para o hospital com a Bíblia que ganhou de presente, o telefone tocou. Era a enfermeira, a voz trêmula: "Dona Marisa." O Lucas mexeu os dedos. Só uma vez, mas mexeu. Ela não acreditou. Correu como nunca, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. E lá estava ele, seu menino, pálido, frágil, mas com os olhos semiabertos. Um piscar fraco, quase imperceptível. Mas era ele. Era vida. Os médicos disseram que era reflexo. Marisa sorriu e abraçou a Bíblia contra o peito. "Não, isso aqui é milagre." Nos dias seguintes, a recuperação de Lucas surpreendeu a todos. Primeiro, um movimento no braço. Depois, um suspiro. Uma semana depois, ele abriu os olhos de verdade e sussurrou: "Mãe, tive um sonho." Ele contou que tinha visto um homem de roupa branca segurar sua mão e dizer: "Volte. Sua mãe precisa de você." Marisa não teve dúvidas, aquele homem era Jesus. Hoje, Lucas caminha, fala e até brinca de novo, algo que os médicos tinham dito que nunca mais aconteceria. E Marisa? Agora ela está todas as terças na Universal, não mais como uma visitante desesperada, mas como uma guerreira que carrega outras mães nos braços da fé. "Se Deus fez por mim, faz por você também", repete, enquanto distribui panfletos na porta do hospital onde seu filho renasceu. E assim, a corrente não para. Porque João levou Marisa, Marisa trouxe a prima que estava com depressão, a prima trouxe o marido viciado em drogas, e esse marido, hoje livre, agora ora por um colega de trabalho que descobriu um câncer. Cada vida tocada vira um farol. Cada milagre vira uma semente. Na Universal, não tem caso perdido. Tem gente que ainda não conheceu o Deus que ressuscita sonhos, quebra cadeias e escreve finais felizes onde o mundo só vê ponto final. O mesmo Deus que tirou João da falência, tirou Lucas da morte e tirou Marisa do desespero está esperando por você. Não é religião. É relacionamento. Não é teoria. É transformação. E se você duvida, pergunte para eles. Ou melhor, venha ver com seus próprios olhos. Porque aqui, o impossível tem endereço, e esse endereço é a Igreja Universal. A vida de Lucas, aquele jovem que os médicos haviam desistido na UTI, não parou no milagre. Depois que ele abriu os olhos e sentiu o cheiro do café que sua mãe fez com as próprias mãos, algo que os médicos disseram que ele nunca mais faria, ele entrou na Universal não como um sobrevivente, mas como um guerreiro. Não bastava ter voltado à vida, ele queria entender por quê. No primeiro culto que frequentou, o pastor falou sobre propósito. Deus não salva só para encher banco de igreja. Ele salva para você ser prova viva de que ele existe. Lucas sentiu aquilo como um soco no peito. Se Deus o trouxe de volta, não era para ele ficar parado. Então, começou a servir. Primeiro, arrumando cadeiras. Depois, orando pelos que chegavam quebrados como ele já esteve. Até que um dia, um homem entrou na igreja arrastando os pés, com olheiras fundas e um cheiro de álcool que enchia o salão. Era o pai de uma criança que Lucas havia conhecido no hospital, quando ainda estava entre a vida e a morte. "Meu filho tem a mesma doença que o senhor teve", o homem gaguejou, com as mãos trêmulas.
Os médicos falam que não tem jeito. Mas eu vi o Senhor aqui, de pé, sorrindo, e pensei, se Deus fez por você, quem sabe não faz por ele? Lucas não hesitou. Pegou o homem pelo ombro, levou até a frente do altar e começou a orar com uma fé que só quem já esteve no vale da sombra da morte conhece. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Foi um clamor. Senhor, o Senhor me deu uma segunda chance. Agora eu peço, dá para esse menino também. A igreja inteira se uniu. Mulheres chorando, homens de joelhos, crianças com as mãos levantadas. E algo aconteceu ali que nem a ciência nem a lógica conseguem explicar. Uma semana depois, o homem voltou. Desta vez, não arrastando os pés, mas correndo. Com um exame nas mãos e lágrimas nos olhos. O tumor encolheu. Os médicos não entendem, falam em remissão espontânea, mas eu sei que foi você, Deus. E assim, mais uma semente foi plantada a ponto que aquele menino, que os médicos haviam sentenciado, hoje toca bateria nos cultos de jovens. Seu pai, que chegara bêbado e desesperado, hoje é obreiro e ajuda outros pais que chegam com filhos doentes. E Lucas? Lucas virou pastor. Não porque quis, mas porque Deus o chamou. Agora, toda vez que ele prega, olha para o público e vê rostos que já foram como o dele, sem esperança, sem saída. E ele sorri, porque sabe que o Deus que o ressuscitou está pronto para fazer o mesmo por eles. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marisa, aquela mulher que chegou arrasada depois do divórcio, hoje lidera um grupo de oração para mulheres que passam pelo mesmo que ela passou. Elas se reúnem toda terça-feira, tomam um café, choram, oram e saem de lá diferentes. Uma delas, Dona Clara, chegou com um envelope de despejo na bolsa e uma filha pequena para criar. Hoje, ela tem seu próprio negócio, uma padaria que começou com um forno emprestado e uma receita de bolo que sua avó ensinou. Deus não só me deu o pão, ele me ensinou a fazê-lo, ela diz, enquanto entrega um saco de pães para uma família que está passando fome. E o marido da prima de Marisa, aquele que chegará viciado em drogas, com os braços cheios de marcas e os olhos vazios? Hoje, ele é o motorista do pastor. Toda manhã, antes de ligar o carro, ele ora: Senhor, usa minhas mãos que já roubaram para agora abençoar. Usa meus pés que já correram do mal para agora levar a tua palavra. E assim, ele faz. Leva idosos ao culto, busca pessoas em hospitais, entrega cestas básicas. Sua vida virou um testemunho ambulante de que ninguém está perdido demais para Deus. Na Universal, as histórias não terminam. Elas se multiplicam. Cada vida transformada vira um capítulo novo. Cada milagre vira um convite. Porque o Deus que operou na vida de João, Marisa, Lucas e tantos outros não é um Deus do passado. Ele é o Deus do agora. Do aqui. Do você. Então, se você está lendo isso e pensa que sua situação é sem saída, que seu problema é grande demais, que suas feridas são profundas demais, escute, na Universal, não tenha sem jeito. Tem jeito sim. Tem Deus. E Ele está esperando por você não amanhã, não semana que vem, hoje. Porque o milagre não é só para eles. É para você também. Vem. A porta está aberta. E o impossível? Bem, o impossível já tem endereço. É só chegar. O milagre que não termina. João entrou pela porta da Universal pela primeira vez com as mãos trêmulas e o coração pesado. As dívidas o sufocavam, o vício o arrastava para o abismo, e a vergonha o fazia acreditar que não merecia nem mesmo pedir ajuda. Mas ali, entre os louvores e as palavras de fé, algo mudou. Não foi imediato. Não foi mágico. Foi real. Semanas depois, enquanto orava com lágrimas nos olhos, sentiu um alívio inexplicável, como se uma carga de anos fosse levantada. Os credores ligaram com propostas de acordo. O desejo pelo álcool perdeu força. E, no espelho, começou a reconhecer o homem que Deus sempre viu nele, um vencedor, não um derrotado. Mas o verdadeiro milagre não foi só a restauração financeira ou a liberdade. Foi a descoberta de que, o tempo todo, Deus estava esperando por ele não com braços cruzados, mas com as mãos estendidas, dizendo: Filho, você nunca esteve sozinho. Reflexão final. A vida nos convence de que alguns buracos são fundos demais, algumas noites são longas demais.
Mas Deus não trabalha com onde mais. Ele trabalha com basta um passo, basta uma oração, basta um sim. O milagre de João não foi exceção, foi um lembrete de que a graça não tem filtro, ela alcança o que está quebrado para fazer novo, o que está perdido para trazer de volta. Lição de vida. Deus não muda as circunstâncias para depois mudar você. Ele muda você para que, pelas suas mãos, as circunstâncias se rendam. O impossível não é um muro, é um convite para ver a glória dele onde todos viram apenas ruínas. A porta continua aberta. Não porque a igreja é perfeita, mas porque ele é. E se João, Marisa, Lucas e tantos outros saíram de lá diferentes, não foi pela força deles, mas pela fidelidade de aquele que prometeu: eis que faço novas todas as coisas. AP 21h05. Vem. O seu milagre não é uma história que você ouviu, é a próxima que será contada.